Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz aqui a representação dos bloquinhos, como estava lá no próprio exercício. E aqui eu fiz a representação das forças, como eu acredito que você tenha um instinto de fazer. Já que é sempre assim que a gente faz, nos casos em que o bloquinho está deslizando, que é a maior parte dos casos de plano inclinado, né? Mas a gente tem que entender uma coisa bem importante aqui dessa situação, que é o seguinte, ó. Essa força que F está atuando, ela tá na intenção de levar esses bloquinhos aqui pro lado. É como se ela viesse aqui, começasse a empurrar, 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 e quisesse que esses dois bloquinhos aqui se movessem junto, ó. É os bloquinhos aqui se movendo junto. Entendeu? Então, a aceleração desse bloco emissão aqui vai estar para a direita. Logo, se o bloquinho M não vai se mover em relação ao bloco emissão, entendeu? Ele vai permanecer aqui paradinho no lugar onde ele está, sem se mover nem para cima, nem para baixo, nem para o lado, nem para o outro. Então, ele precisa se mover para cá com a mesma aceleração. Ó, até escrevi aqui para você, mesma aceleração. Por quê? Porque se os dois tendem a se mover juntos, eles precisam ir para o mesmo lado com a mesma aceleração. Por exemplo, se esse Mzão aqui viesse para o lado com 7 metros por segundo ao quadrado, e o Mzinho viesse para o lado com 5 metros por segundo ao quadrado, um ia estar se movendo mais rápido do que o outro e eles não iam se mover juntos. Então, eles precisam ter a mesma aceleração, na mesma direção, no mesmo sentido e de mesmo valor. Ou seja, se a aceleração do Mzão está aqui para a direita, né, horizontal para a direita, a aceleração do Mzinho, que é a força resultante, também precisa estar horizontal para a direita. Perceba uma coisa bem interessante. Nós não estamos nem um pouco preocupadas de como esse bloco Mzinho vai se comportar em relação à superfície do Mzão, porque nós sabemos que ele vai estar parado. Entende? Então, se ele vai estar parado, ele vai estar em repouso. Logo, as forças dele precisam se anular. Então, no caso aqui, as forças horizontais em relação ao plano, né? Então, quando a gente olha aqui, a força de atrito se anula com Px, isso é um fato. Tá bom? Mas o que vai acontecer? O PY não vai se anular com a normal, porque dessa vez não vai ter um equilíbrio. Vai ter uma resultante para cá que vai ser produzida pela normal. Então, sem haver esse equilíbrio, a gente entende que nessa decomposição aqui, NY vai se anular com o P e NX vai ser a força resultante. Esse conjunto de forças, a gente pode dizer assim, né? A gente usa para situações de equilíbrio ou situações em que a força resultante seja no sentido e direção da superfície aqui desse bloco maior. Como se o bloco Mzinho fosse analisado em relação à superfície em que ele está, que ela é inclinadinha assim, né? Então, perceba que o vertical e o horizontal são todos dados em função na direção dessa superfície, desse bloco maior ou do plano inclinado em si. Ele não é dado em relação a horizontal e vertical como é aqui, ó. Por quê? Porque aqui, nesse caso, a gente está analisando o bloquinho M se movendo para a direita. A gente não está analisando o bloquinho M se movendo assim na direção do plano como a gente analisa aqui. Nessa análise aqui, feita com força de atrito, Px, Py, normal, perdão. A gente analisa o bloquinho se ele está descendo, se ele está subindo, se ele tem aceleração, se ele está com velocidade constante, se ele está em repouso, tudo isso em relação a essa superfície. A gente analisa esse movimento aqui, ó, de sobe e desce do bloquinho nessa direção aqui. A gente não tá nem aí se o bloquinho tá vindo para a direita, se tá vindo para a esquerda, porque a gente considera que nessa parte existe um equilíbrio. Tudo bem? Como se ele não se movesse nem para cá nem para cá. A única movimento que ele vai ter é em relação à superfície. Mas como a gente sabe que ele vai ficar em repouso, então, a força de atrito precisa se anular com Px, de forma que exista um atrito estático aqui que segure esse bloquinho, né, que ele não deslize, e a gente passa a analisar as forças
com esse deslocamento horizontal. A gente decompõe ela no plano que a gente quer analisar. Por exemplo, nesse aqui, se a gente quer analisar o bloquinho descendo o plano, a gente decompõe em relação ao plano formado pela superfície, que onde o horizontal é paralelo a ela e o vertical é perpendicular. Se a gente quer analisar conforme o bloquinho M está indo para a direita, junto com o blocão Mzão, então a gente decompõe na vertical e horizontal, de onde vai acontecer esse deslocamento. No caso, o deslocamento vai ser aqui para a direita, então aqui é a horizontal e aqui é a vertical. Como a força normal está inclinada, a gente decompõe em NY e NX. Eu venho aqui, ó, tá vendo? NY, N é como se eu levasse o NX aqui para cima e formasse esse triângulozinho aqui. O ângulo θ sempre é formado entre a força e a sua componente vertical, e aqui a gente também tem NX. Se eu faço seno, é cateto oposto sobre hipotenusa, que é NX sobre N, tudo bem? E o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, que é NY sobre N. Conforme a gente viu aqui no equilíbrio, o NY vai se anular com o P. Então, NY é igual a P. P é M vezes G. A massa é 1,6, vezes a gravidade, que é 10, que dá 16 newtons. Então, NY é 16. Cosseno é 0,8. O NY é 16. 16 sobre normal é igual a 0,8. Normal passa para cima, 0,8 passa para baixo. E assim a gente tem que a normal é 16 por 0,8, que dá 20 newtons. Eu venho aqui e descubro o NX, que vai ser a nossa força resultante. 0,6, que é o seno, é igual a NX sobre 20, que é a normal. 20 vezes 0,6 dá 12, que é NX, que é a força resultante. Essa força resultante é apenas para o bloquinho M, tá bom? Vai ser a força resultante no bloquinho M que o blocão Mzão aqui vai estar fazendo nesse bloquinho para que ele consiga se mover junto com a mesma aceleração. Por que a gente não considera essa força F? Porque essa força F está movendo todos os dois bloquinhos. Ela move o blocão Mzão, daí esse bloquinho M apresenta uma resistência para cá, então a força resultante para o Mzão é essa força atuando menos a força de resistência, que seria igual ao NX. E aqui no Mzinho, a gente tem essa força que o Mzão faz nele, que é o NX, levando para a direita. Por isso que no Mzinho a força resultante é NX, e no Mzão a força resultante é F menos NX. Se a gente não sabe ainda a força F, não tem como a gente calcular a força resultante a partir do blocão Mzão, porque a gente também não sabe a aceleração. Então, por isso que a gente tem que calcular pelo Mzinho, que é o único que a gente sabe a força resultante, que é NX. Então, eu venho aqui e faço força resultante igual a NX, que é 12 newtons. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. 12 é igual a 1,6 vezes a aceleração. Passa aqui dividindo, a aceleração é 7,5 metros por segundo. Como eu falei aqui para você, os dois bloquinhos têm que ter a mesma aceleração, para que eles possam variar de velocidade juntamente e assim se mover um em conjunto com o outro. Então, agora eu posso sim afirmar que essa força, ela vai mover os dois bloquinhos, apesar da força de resistência aqui entre elas duas, que acaba se anulando quando a gente considera o conjunto inteiro. Quando a gente considera só os dois bloquinhos, não se anula, mas quando a gente considera o conjunto inteiro, como se esses dois corpos fossem só um, então a gente anula essa força. Daí eu venho aqui e afirmo que F é a força resultante do conjunto desses dois corpos. O conjunto desses dois corpos é o quê? É a força, aqui a massa resultante. Então, fica 2,4 mais 1,6. A aceleração eu já descobri aqui embaixo, que é 7,5. Isso aqui dá 4 vezes 7,5 é igual a 30 newtons. E assim a gente descobre que a aceleração é 7,5 metros por segundo ao quadrado e que a força é 30 newtons. Então, percebe que eu não posso calcular com isso aqui, porque isso aqui não vai me gerar absolutamente nada. Eu estou só analisando o bloquinho M em relação à superfície do blocão Mzão. Eu não tenho absolutamente nenhuma conclusão a partir disso aqui. Eu não sei nada do que vai estar acontecendo se eu analisar a força de atrito com o Px. Eu só vou reiterar o fato de que esse bloquinho não vai estar se movendo porque a força de atrito é igual a Px. Então, muito cuidado na hora de analisar qual vai ser o movimento desse bloquinho. Se ele vai estar descendo plano,
subindo o plano ou qualquer coisa em relação ao plano em que ele está, aí sim você decompõe as forças em relação ao plano. Mas se o movimento dele não tem nada a ver com o plano, se ele vai ficar em repouso em relação ao plano que ele está, se ele vai se mover para a direita, para a esquerda, junto com a superfície na qual ele está apoiada, daí você precisa decompor as forças nesse plano em que ele vai se mover, que é assim. Tá? Então, muito cuidado na hora de decompor essas forças. Nesse caso aqui, a força de atrito se anula com o Px, então não vai interferir em nada. Isso é só uma observação que faz você ter a certeza de que o bloquinho vai estar em repouso pelo equilíbrio dessas forças, mas não vai te gerar nada, entende? Por isso que você tem que analisar apenas pela normal, que é a força resultante que vai sim te gerar o valor da aceleração, porque a gente consegue calcular apenas a partir de Nx, já que a gente não sabe nem o valor da força F para calcular a partir da força resultante de M. Então, depois disso tudo, você consegue saber aqui o valor das forças. Aqui a força de atrito não vai te gerar nenhum resultado, tá bom? Então, é sempre importante você se atentar para qual força que você vai estar sendo sujeita a analisar, entende? Para qual força você vai ter que ver que é a resultante, que vai te gerar alguma coisa. É sempre bem importante você ver isso, tá bom?